Eu estava no chão da calçada, com os joelhos ralados e o gosto de sangue na boca, quando entendi uma coisa. A gente pode perder tudo na vida, menos a dignidade. E quando perde a dignidade, ou reconquista, ou vira sombra. Meu nome é Aparecida, mas todo mundo me chama de Cida. Tenho 44 anos e nasci aqui em Parnaíba, no litoral do Piauí, bem pertinho do delta do Parnaíba. Nasci com o cheiro de maresia no nariz e o som das ondas como canção de ninar. Cresci vendo meu pai sair de madrugada para o mar e voltar com as mãos cheias de peixe e o rosto marcado pelo sol. Cresci vendo minha mãe limpar, escamar, vender cada pescado na feira como se fosse ouro. A gente era pobre, mas a gente tinha uma coisa que dinheiro nenhum compra: dignidade. Meu pai, seu Raimundo, sempre dizia com aquela voz rouca de quem grita contra o vento do mar: Cida, a gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem honra. E honra, minha filha, ninguém tira da gente. A gente que entrega. Levei anos para entender o que ele quis dizer. Levei uma vida inteira, na verdade. E só entendi mesmo naquele Natal de 2024, quando meu marido me arrastou pelo cabelo na frente da minha mãe, da minha família inteira, gritando que aquela casa era dele, só que não era. E quando eu levantei do chão, limpei o sangue do lábio e mostrei a escritura, eu finalmente entendi o que meu pai quis dizer. A honra eu nunca tinha entregado. Eu só tinha esquecido que ela existia. Mas naquela noite, eu lembrei. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como tudo começou, porque se eu não contar desde o começo, você não vai entender a raiva, a dor e a vitória que eu senti naquele dia. Você não vai entender o peso da escritura que eu segurei na mão enquanto olhava nos olhos do homem que eu amei e que me destruiu aos poucos, durante 9 anos. Eu nasci em 1980, numa casa de madeira com chão de cimento queimado, em Parnaíba. Meu pai era pescador. Minha mãe, Dona Francisca, era do lar, mas do lar no sentido mais real da palavra. Ela fazia tudo. Limpava peixe, cozinhava, lavava roupa no tanque, costurava, bordava, criava galinha no quintal. A gente não tinha nada, mas nunca passamos fome. Eu era a filha do meio. Tinha a Lúcia, 2 anos mais velha, e o Chico, 3 anos mais novo. A gente dividia tudo: roupa, comida, sonhos. Mas eu sempre fui a mais teimosa, a que não aceitava as coisas como eram. Quando eu tinha 10 anos, meu pai voltou do mar com a rede rasgada e a canoa furada. Ele tinha batido numa pedra, perdido quase toda a pesca do dia. Chegou em casa cabisbaixo, o rosto marcado por um corte na testa. Minha mãe limpou o sangue dele sem dizer nada. Depois, quando ele dormiu, eu a ouvi chorando na cozinha. Francisca, meu pai disse, acordando de repente, não chora não. Amanhã eu conserto a rede e a canoa. A gente não morre por causa disso. E ele consertou. Como sempre, consertava tudo. Mas eu, com meus 10 anos, olhava aquilo e pensava: tem que existir um jeito melhor de viver. Tem que existir uma vida onde a gente não depende do mar, do vento, da sorte. Foi aí que eu decidi que ia estudar, que ia passar num concurso, que ia ter um emprego fixo, com salário garantido, sem depender de peixe, de maré, de nada que pudesse falhar. Estudei que nem louca. Acordava às 5 da manhã, antes de todo mundo, e ficava na mesa da cozinha com os livros da escola. Meu pai via, balançava a cabeça e sorria. Essa menina vai longe, ele dizia para minha mãe. Essa menina é diferente. Terminei o ensino médio em 1998. No mesmo ano, fiz a prova dos Correios. Passei. Com 18 anos, eu estava empregada. Carteira assinada. Salário fixo. Benefícios. Meu pai chorou no dia que eu recebi a convocação. Chorou de felicidade. Ele me abraçou com aquelas mãos grossas, calejadas, cheirando a peixe e a mar, e disse: você conseguiu, minha filha. Você conseguiu o que eu nunca consegui: segurança. Comecei a trabalhar. E comecei a juntar dinheiro. Cada centavo que sobrava, eu guardava. Não gastava com roupa, com sapato, com nada. Minha mãe reclamava: Cida, você precisa se arrumar, menina. Como é que você vai arrumar um namorado assim?
Mas eu não queria namorado. Eu queria segurança. Eu queria ter algo meu. Algo que ninguém pudesse tirar. Os anos passaram. Eu continuei juntando. Em 2010, eu tinha 30 anos e uma poupança considerável. Não era muito, mas era meu. Fruto do meu suor, da minha disciplina. E foi naquele ano que tudo mudou. Meu pai sofreu um AVC. Era uma manhã de domingo. Ele estava tomando café na mesa quando de repente largou a xícara, levou a mão à cabeça e caiu da cadeira. Minha mãe gritou. Eu corri. A gente chamou a ambulância, mas em Parnaíba, naquela época, ambulância demorava. Quando finalmente chegou no hospital, já era tarde. O derrame tinha sido forte. Meu pai sobreviveu, mas ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado. Não conseguia mais andar, falar direito, fazer nada sozinho. Minha mãe entrou em desespero. Cida, o que a gente vai fazer? Como é que eu vou cuidar dele sozinha? A casa onde a gente morava era alugada. Um casebre pequeno, sem ventilação, sem conforto nenhum. Meu pai precisava de um lugar melhor. Precisava de dignidade. Foi aí que eu tomei a decisão. Peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado em 12 anos de trabalho. Fui ao banco, consegui um financiamento e comprei uma casa. Uma casa simples de 3 quartos, com sala, cozinha, banheiro, varanda e um quintal com um pé de caju. Nada luxuoso. Mas era nossa. Era nossa de verdade. Fui ao cartório. Registrei tudo no meu nome. Aparecida Raimundo dos Santos. A escritura saiu em agosto de 2012. Eu tinha 32 anos e eu tinha uma casa própria. Mudei meus pais para lá. Coloquei meu pai num quarto grande, arejado, com uma cama confortável. Minha mãe chorou quando entrou. Cida, filha, isso aqui é nosso mesmo? É, mãe, é nosso. Ninguém nunca vai tirar isso da gente. Meu pai não conseguia falar direito, mas ele me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e eu soube o que ele estava dizendo. Obrigado. Obrigado por me dar dignidade até o fim. Ele viveu naquela casa por 1 ano. 1 ano inteiro de cuidados, de carinho, de respeito. Minha mãe cuidava dele dia e noite. Eu passava lá todo dia depois do trabalho. Levava remédio, comida, fazia companhia. Em outubro de 2013, meu pai morreu. Nos braços da minha mãe, na casa que eu tinha dado para eles. O enterro foi simples, mas digno. Como ele merecia. Antes de fecharem o caixão, eu me inclinei, beijei a testa dele e sussurrei. Pai, eu nunca vou esquecer o que o Senhor me ensinou. Honra ninguém tira. A gente que entrega. Depois que ele se foi, minha mãe continuou morando naquela casa. Eu morava com ela, cuidava dela, mas aos poucos fui percebendo que ela precisava de independência. Ela tinha 64 anos, era forte, ativa. Não queria ser um peso. Cida, ela me disse um dia, você precisa viver sua vida, arrumar um namorado, casar, ter filhos. Não pode ficar aqui cuidando de mim para sempre. Mãe, eu tô bem assim. Não tá não, minha filha. Eu vejo. Você tá sozinha. E solidão dói. Ela tinha razão. Eu estava sozinha. Tinha 34 anos. Nunca tinha namorado sério. Nunca tinha casado. Minha vida era trabalho e casa. Trabalho e casa. E foi assim, cansada da solidão, que eu conheci Messias. Comentem qual cidade e que horas vocês estão assistindo. Fico muito feliz em saber de onde vocês são e compartilhar essa história com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu like e ative o sininho para não perder nenhum relato. Essa história ainda vai te surpreender muito mais. Era julho de 2014. Fazia frio em Parnaíba, aquele frio que o vento do mar traz e que parece entrar nos ossos. Mas mesmo com frio, tinha forró. Sempre tinha forró. Minha irmã Lúcia me arrastou para um forró em Luiz Correia, cidade vizinha, famosa pelas praias e pela vida noturna. Eu não queria ir. Estava cansada, tinha trabalhado o dia todo, mas ela insistiu. Cida, você não pode ficar em casa todo fim de semana. Vamos, vai ser bom. A gente dança, bebe uma cerveja, relaxa. Fomos. O forró era num clube aberto,
com aquelas luzes coloridas piscando, cheiro de cerveja e suor misturado, som alto de sanfona, zabumba e triângulo. O povo dançando apertado, rindo, vivendo. Eu estava encostada no bar, bebericando uma cerveja, quando ele apareceu. Alto, moreno, cabelo curto, sorriso largo. Camisa social azul claro, jeans, sapato social brilhando. Ele tinha aquele jeito de quem sabe que é bonito, de quem sabe que as mulheres olham. Ele veio direto em mim. Oi, eu sou Messias. Posso te tirar para dançar? Olhei para ele. Senti uma coisa esquisita no estômago. Nervosismo, expectativa. Fazia tanto tempo que ninguém me chamava para dançar que eu quase disse não. Quase. Eu não danço muito bem. Ele sorriu ainda mais. Então a gente dança mal junto. E me puxou para a pista. A música era um forró lento, daqueles que a gente dança grudado. Ele me puxou para perto, colocou a mão na minha cintura, segurou minha mão com firmeza. E a gente dançou. Eu estava tensa no começo. Não sabia onde colocar a mão, como me mexer, como respirar. Mas ele foi me guiando devagar com aquele sorriso no rosto. Relaxa, deixa a música levar. E eu relaxei. Pela primeira vez em muito tempo, eu relaxei. A gente dançou a noite inteira. Ele não largou de mim. Entre uma música e outra, a gente conversava. Ele me contava que era de Teresina, que trabalhava como vendedor numa loja de móveis, que tinha vindo passar o fim de semana no litoral, com uns amigos. E você? O que você faz? Trabalho nos Correios, aqui em Parnaíba. Correios? Que legal! Você deve ser organizada, responsável. Eu gosto disso numa mulher. Eu ri. Aquilo soou estranho, mas na época eu achei fofo. Ele gostava de mulher responsável. Eu era responsável. No fim da noite, ele pediu meu número. Cida, eu quero te ver de novo. Posso te ligar? Pode. Ele ligou. No dia seguinte. E no outro. E no outro. A gente começou a namorar. Ele vinha de Teresina todo fim de semana me ver. Trazia flores, chocolates, me levava para jantar. Parecia atencioso, parecia carinhoso. Minha mãe gostava dele. Cida, o Messias é um bom rapaz. Educado, trabalhador. Você devia casar com ele. Minha irmã Lúcia também gostava. Cida, você tá feliz. Faz tempo que eu não te vejo assim. E eu estava feliz. Pela primeira vez na vida, eu tinha alguém. Alguém que me ligava, que me procurava, que dizia que eu era especial. Cida, você é diferente das outras. Você tem um brilho no olhar. Você é forte. Eu admiro isso. Eu acreditei. Acreditei em cada palavra. Namoramos por 1 ano. E em julho de 2015, ele me pediu em casamento. A gente estava na praia de Atalaia, vendo o pôr do sol. Ele se ajoelhou na areia, abriu uma caixinha com um anel simples e disse: Cida, eu te amo. Eu quero construir uma vida com você. Casa comigo? Eu olhei para ele, olhei para o anel, olhei para o mar e disse: sim. A gente marcou o casamento para dezembro. Civil, simples, só família. Eu não queria festa grande. Queria só oficializar, começar uma vida nova. Mas aí ele veio com uma conversa. A gente estava sentado na sala da casa da minha mãe, planejando a mudança, quando ele disse: Cida, eu preciso te falar uma coisa. O tom dele mudou. Ficou sério, quase nervoso. Fala. Eu não tenho onde morar em Parnaíba. Eu trabalho em Teresina, mas se a gente for casar, eu vou ter que largar o emprego e vir morar aqui. Só que eu não tenho dinheiro para alugar uma casa agora. Eu gastei tudo com o anel, com os preparativos. Ele pausou. Olhou para mim com aqueles olhos de cachorro abandonado. Será que a gente podia morar na sua casa? Só até eu me estabilizar. Só até eu arrumar um emprego aqui e a gente poder alugar um lugar nosso. Eu tinha uma casa. A casa que eu tinha comprado para meus pais em 2012. Minha mãe ainda morava lá. Mas a casa tinha 3 quartos. Dava perfeitamente para a gente morar junto. E eu amava ele. Eu realmente amava. Achava que ele era meu presente de Deus, minha recompensa por tantos anos de luta,
de solidão, de sacrifício. Tudo bem, eu disse. A gente pode morar lá, até você se estabilizar. Ele sorriu. Me abraçou, me beijou. Obrigado, Cida. Você é incrível. Eu prometo que vou trabalhar duro, vou arrumar um emprego e logo a gente vai ter uma casa nossa. Casamos em dezembro de 2015. Foi simples. Cartório, almoço com a família, bolo. Nada demais. Ele se mudou para minha casa. Para a casa que eu tinha comprado. Para a casa que estava no meu nome. Na época, eu nem pensei nisso. Nem passou pela minha cabeça que aquilo ia ser um problema no futuro. Eu só pensei, finalmente eu tenho alguém. Finalmente eu não estou sozinha. Se eu soubesse o que viria, eu teria trancado a porta. Teria mandado ele embora. Teria salvado 9 anos da minha vida. Mas a gente não sabe. A gente nunca sabe. A gente só descobre quando já é tarde demais. E quando eu descobri, eu estava no chão de uma calçada, com o cabelo arrancado, o lábio sangrando e minha mãe chorando do meu lado. Mas eu vou chegar lá. Deixa eu te contar o que aconteceu antes. Porque o inferno não começa de uma vez. Ele vai se instalando devagar, aos poucos, até que você olha em volta e percebe que está morando nele. Uma semana depois do casamento, Messias veio com uma surpresa. A gente estava terminando de arrumar as coisas dele no quarto quando ele parou no meio da sala, olhou para mim com aquela cara de quem vai pedir um favor enorme e disse: Cida, eu preciso te falar uma coisa. Eu estava dobrando as roupas dele, organizando no guarda-roupa. Parei e olhei. Fala. Ele coçou a cabeça, deu um sorriso sem graça, olhou para o chão. É sobre a minha mãe. Dona Lindalva? O que tem ela? Ela tá sozinha em Teresina. Meu pai morreu faz 5 anos, ela não tem ninguém lá. Fica o dia inteiro sozinha no apartamento, sem fazer nada, sem ter com quem conversar. Ele pausou. Olhou para mim com aqueles olhos pidões. Eu tava pensando, será que ela podia vir passar uns tempos aqui com a gente? Só para fazer companhia, sabe? Ela é uma velha sozinha. Eu não consigo parar de pensar nela lá, abandonada. Uns tempos. Ele disse, uns tempos. Eu devia ter perguntado, quanto tempo é uns tempos? 1 mês? 2? 3? Mas eu não perguntei, porque eu era boba. Porque eu achava que ser boa esposa era aceitar tudo, concordar com tudo, fazer tudo para agradar. Tudo bem, eu disse. Ela pode vir, mas tem que ser no quarto de hóspedes, tá? Minha mãe mora aqui também e ela tem o quarto dela. Claro, claro. Obrigado, Cida. Você é maravilhosa. Ele me beijou, me abraçou, e eu senti aquela sensação boba de que estava fazendo a coisa certa. Dona Lindalva chegou em janeiro de 2016. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Messias foi buscá-la em Teresina. Voltou no fim da tarde. Quando o carro parou na frente de casa e ela desceu, eu vi. 3 malas. 3 malas enormes. Ela era uma mulher pequena, magrinha, de cabelo curtinho pintado de preto, óculos de grau grosso, roupa social preta, sapato de salto baixo. Parecia elegante, parecia educada. Ela entrou, olhou a casa com aquele olhar de quem avalia cada canto, cada móvel, cada detalhe, e disse: é pequena, mas dá pro gasto. Não disse oi. Não disse obrigada por me receber. Não disse nada além daquilo. Minha mãe, que estava na cozinha, veio cumprimentar. Dona Lindalva, seja bem-vinda. Se precisar de alguma coisa, pode pedir. Dona Lindalva olhou para minha mãe de cima a baixo e apenas acenou com a cabeça. Nem sorriu. Messias levou as malas dela para o quarto de hóspedes. Eu fui atrás, tentando ser solícita. Dona Lindalva, a senhora quer ajuda para arrumar as coisas? Não precisa. Eu arrumo do meu jeito. Ela abriu a primeira mala. Estava cheia de roupas. A segunda, cheia de sapatos. A terceira, cheia de coisas pessoais. Fotos, livros, bijuterias. 3 malas, para uns tempos. Eu devia ter desconfiado ali, mas não desconfiei. Nas primeiras semanas, foi tranquilo.
Dona Lindalva ficava no quarto dela, saía para a sala, assistia televisão, conversava com Messias. Não se metia muito. Mas aí começou. Começou devagar, com pequenos comentários, pequenas críticas. Eu estava na cozinha, fazendo almoço quando ela entrou, olhou a panela, fungou e disse: "Você está usando muito sal." Olhei para ela confusa. "Eu sempre faço assim, Dona Lindalva." "Pois é, mas fica muito sal. Faz mal para a pressão. Eu vou fazer a comida a partir de agora. Eu sei fazer do jeito certo." E pegou a colher da minha mão. Fiquei parada, sem saber o que dizer. Olhei para Messias, que estava sentado na sala mexendo no celular. Ele não falou nada. No dia seguinte, ela trocou as cortinas da sala. "Essas cortinas são horríveis, Cida. Feias, velhas. Eu trouxe umas melhores." "Mas essas cortinas são novas, Dona Lindalva. Eu comprei faz 3 meses. Pois são feias mesmo assim." E trocou. Na semana seguinte, ela reorganizou a cozinha inteira, mudou as panelas de lugar, os pratos, os copos. Quando eu fui fazer o jantar, não achei nada. "Dona Lindalva, onde a senhora colocou as panelas?" "No armário de baixo, é mais prático assim." Mas elas sempre ficaram no armário de cima. Ficavam errado. Eu respirei fundo, contei até 10. Fui procurar as panelas. Minha mãe via tudo calada. Um dia, ela me chamou no quarto dela e disse: "Cida, essa mulher tá tomando conta da casa. Você precisa botar limite." "Mãe, ela é a mãe do Messias. Ela é velha, sozinha. Eu tenho que ter paciência." Paciência é uma coisa, se humilhar é outra. Mas eu não dei ouvidos, porque eu achava que ser boa esposa era aguentar, era engolir, era aceitar. Os meses foram passando. Dona Lindalva foi ficando cada vez mais dona da casa. E eu fui ficando cada vez mais empregada. Ela acordava de manhã e pedia café na cama. "Cida, me traz um café, por favor." Eu levava. Ela pedia almoço. "Cida, hoje eu quero frango ensopado." Eu fazia. Ela pedia que eu lavasse a roupa dela. "Cida, bota minha roupa para lavar. Mas lava a mão, viu? Máquina estraga." Eu lavava. E Messias? Messias sempre ficava do lado dela. Toda vez que eu reclamava, ele dizia: "Cida, não seja ingrata. Minha mãe tá aqui ajudando a gente. Ela cozinha, limpa, cuida da casa." "Messias, eu que cozinho, eu que limpo. Sua mãe só manda." "Ela é velha, Cida. Tem que respeitar." Respeitar. Sempre era sobre respeitar. Mas ninguém me respeitava. Em junho de 2016, 6 meses depois que Dona Lindalva chegou, Messias largou o emprego. Ele tinha conseguido um emprego numa loja de móveis em Parnaíba. Salário baixo, mas era um começo. Ele disse que ia trabalhar duro, ia crescer, ia construir uma carreira. Durou 4 meses. Um dia ele chegou em casa no meio da tarde e anunciou: "Cida, eu pedi demissão." Eu estava lavando louça. Larguei tudo e olhei para ele. "Como assim você pediu demissão?" "Não estava dando certo. O gerente me perseguia. Eu não aguentei." "Messias, a gente precisa de dinheiro. Eu não consigo pagar tudo sozinha." "Eu sei. Mas eu vou arrumar outra coisa. Melhor, eu vou empreender." Empreender? Ele disse que ia empreender, que ia abrir um negócio, que ia trabalhar por conta própria. Passaram-se as semanas. Ele não empreendeu nada. Ficava em casa o dia inteiro, deitado no sofá, mexendo no celular, assistindo televisão, bebendo cerveja. Eu saía às 7 da manhã para o trabalho. Voltava às 6 da tarde. Encontrava a casa uma bagunça. Roupa suja acumulada, louça na pia, Messias no sofá. "Messias, você não vai procurar emprego hoje?" Eu procurei, Cida. Mandei currículo para vários lugares. Ninguém chamou. "E você não vai limpar a casa enquanto isso?" Ele olhava para mim com raiva. "Eu não sou empregada, Cida. Eu sou homem. Homem não limpa a casa." Dona Lindalva, que estava na cozinha, aparecia sempre para defender. "Deixa meu filho em paz, Cida. Ele está passando por uma fase difícil. Você tem que apoiar. Isso que é ser esposa."
apoiar. Eu trabalhava 8 horas por dia, pagava todas as contas, comprava toda a comida, limpava a casa inteira nos fins de semana. E ainda tinha que apoiar um homem que não fazia nada. 2017 foi pior. Messias começou a sumir. Sumia por dias. Dizia que estava resolvendo negócios. Que negócios, Messias? Negócios, Cida. Você não entende. Ele saía na sexta de manhã. Voltava no domingo à noite, sem dinheiro, sem explicação. Eu perguntava onde ele tinha estado. Ele desconversava. Por aí, com uns amigos, procurando oportunidades. As roupas dele voltavam cheirando a perfume. Perfume de mulher. Eu via, eu sentia. Mas eu não falava nada, porque eu tinha medo. Medo de perder ele. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de admitir que eu tinha errado. Minha mãe via meu sofrimento. Cida, esse homem não te merece. Você trabalha, paga tudo e ele some. Isso não tá certo. Mãe, ele tá procurando emprego. É difícil. Difícil é você aguentar isso. Mas eu aguentei. Porque eu era boba. Porque eu achava que amor era aguentar. Em 2018, Messias parou de fingir. Parou de dizer que procurava emprego. Parou de inventar desculpas. Ficava em casa o dia inteiro, jogando no celular, bebendo cerveja que eu comprava com o meu dinheiro, comendo comida que eu pagava. Dona Lindalva continuava me usando como empregada. Cida, passa minha roupa. Cida, faz meu almoço. Cida, limpa meu quarto. E eu fazia tudo, porque eu era idiota. Minha rotina era essa: acordar às 6 da manhã, tomar banho, fazer café para todo mundo, sair para o trabalho, trabalhar 8 horas, voltar para casa, cozinhar, limpar, lavar roupa, cuidar da minha mãe, que nessa altura já estava com 68 anos e precisava de atenção, e ainda ouvir reclamação de Messias e Dona Lindalva. Cida, a comida tá sem sal. Cida, você não limpou o banheiro direito. Cida, você tá muito cansada ultimamente, parece que não quer mais cuidar da gente. Não queria mais. Era verdade. Mas eu não tinha coragem de falar. Minha mãe morava comigo naquela casa, mas ela tinha um quarto só dela. Ela passava a maior parte do tempo lá, bordando, vendo televisão, evitando Dona Lindalva. Um dia, minha mãe me chamou no quarto dela, fechou a porta, sentou na cama e me olhou com aqueles olhos cansados, cheios de preocupação. Cida, eu vou te falar uma coisa, e você vai me escutar. Fala, mãe. Você tá se matando por esse homem, e ele não vale nada, ele não trabalha. Ele não te respeita, ele não te ama. Senti as lágrimas queimarem nos olhos. Mãe, não fala assim. Eu vou falar sim, porque alguém tem que falar. Seu pai criou você para ser forte, para ser digna, e você tá aceitando ser pisada. Eu amo ele, mãe. Ela balançou a cabeça triste. Amor que humilha não é amor, Cida. É prisão. Mas eu não dei ouvidos. Continuei aguentando. Até que em 2019, minha mãe teve um problema de saúde. Ela começou a passar mal, ter tonturas, dores no peito. Levei ela no médico. Descobriu que estava com pressão alta, coração fraco. Ela precisava de cuidados, de atenção, de remédios caros. E eu dei. Eu sempre dei tudo para minha mãe. Todo dia depois do trabalho, eu passava no quarto dela, conversava, levava os remédios, fazia companhia. Era minha mãe, a única pessoa que realmente me amava naquela casa. Messias odiava. Cida, você passa mais tempo com sua mãe do que comigo. Messias, minha mãe tá doente. E daí? Eu sou seu marido. Eu venho primeiro. Vir primeiro era você estar trabalhando, ajudando, sendo um homem de verdade. Mas você não é. Eu disse isso. Gritei isso. Pela primeira vez em anos, gritei. Ele levantou do sofá, veio para cima de mim com o dedo na minha cara. Você não me respeita, você só pensa naquela velha. Não fala assim da minha mãe. Dona Lindalva apareceu. Cida, respeita meu filho. Você é uma esposa horrível. Meu filho merecia coisa melhor. Eu olhei para as duas criaturas na minha frente.
mãe e filho, unidos contra mim, na minha casa, comendo minha comida, usando minha luz, minha água, meu dinheiro, e eu chorei. Chorei muito naquela noite. Deitada na cama, com Messias do meu lado roncando, cheirando a cerveja, eu olhei para o teto e pensei: como eu cheguei nesse ponto? Como eu deixei isso acontecer? Mas não fiz nada. Apenas continuei, até 2022. 2022 foi o ano que tudo mudou. Foi o ano que eu descobri a verdade sobre Messias. Era um sábado de março. Messias tinha saído de manhã dizendo que ia resolver umas coisas em Luiz Correia. Voltaria à noite. Eu estava limpando o quarto quando vi o celular dele esquecido em cima da cama. Ele nunca esquecia o celular. Nunca. Eu peguei. Olhei para a tela. Tinha uma notificação de mensagem. Débora. Amor, quando você vem? Tô com saudade. Débora. Senti o estômago revirar. As mãos começaram a tremer. O coração disparou. Eu sabia que era errado. Sabia que invadir o celular dele era errado. Mas eu precisava saber. Desbloqueei. A senha era a data de aniversário da dona Lindalva. Claro. Abri o WhatsApp. Procurei o contato, Débora, e vi. Fotos, mensagens, áudios, tudo. Fotos dela. Uma mulher jovem, bonita, de biquíni na praia, sorrindo. Mensagens dele. Você é a mulher da minha vida. Assim que eu conseguir me livrar da Cida, a gente fica junto. Me livrar de mim, na minha casa, comendo minha comida, usando meu dinheiro e querendo se livrar de mim. Continuei lendo. As mensagens eram de meses, desde 2021. Mais de um ano ele vinha me traindo. Débora, eu te amo. Você é nova, gostosa, divertida. A Cida é velha, chata, só reclama. Velha. Aos 42 anos, eu era velha. Débora, logo a gente fica junto. Eu só tô esperando a hora certa. Fechei o celular. Coloquei de volta na cama. Sentei no chão e chorei. Chorei todas as lágrimas que eu tinha guardado por anos. Chorei pela mulher idiota que eu tinha sido. Pela mulher que aceitou ser pisada, humilhada, traída. Minha mãe entrou no quarto. Cida, o que houve? Não consegui falar. Apenas mostrei o celular. Ela leu e o rosto dela ficou vermelho de raiva. Esse desgraçado miserável. Mãe, o que eu faço? Ela me olhou. Segurou meu rosto com as duas mãos. Você faz o que seu pai ensinaria. Você levanta a cabeça e você mostra para esse lixo quem manda nessa casa. Messias chegou à noite, bêbado, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Eu estava na sala, esperando. Oi, Cida. Cadê o jantar? Levantei, olhei para ele. Quem é Débora? O sorriso sumiu do rosto dele. O quê? Débora, quem é? Ele ficou branco. Eu não sei do que você está falando. Eu vi as mensagens, Messias. Eu vi tudo. Ele tentou pegar o celular no bolso. Não tinha. Lembrou que tinha esquecido. Olhou para mim. E riu. Ele riu. E daí, Cida? E daí que eu tenho outra? Você é velha, você é chata, você só reclama. A Débora é nova, é gostosa, é divertida. Quer que eu faça o quê? Senti o sangue ferver, mas não gritei, não chorei. Apenas olhei para ele. Você tá me traindo na minha casa, comendo minha comida, usando meu dinheiro, e ainda tem coragem de rir na minha cara? Sua casa? Essa casa é minha também. Eu moro aqui há 7 anos. Dona Lindalva apareceu da cozinha. Ela tinha ouvido tudo e ficou do lado dele, como sempre. Cida, você é histérica. Homem é assim mesmo. Se você fosse melhor esposa, ele não ia precisar procurar fora. Olhei para as duas criaturas na minha frente e tomei uma decisão. Naquele momento, eu decidi que ia destruir os dois. Não hoje, não amanhã, mas um dia. Um dia, eles iam pagar por tudo. Eu não falei mais nada naquela noite. Deixei Messias rindo da minha cara, deixei Dona Lindalva me chamando de histérica e fui para o quarto da minha mãe. Ela estava sentada na cama, bordando um pano de prato, mas largou tudo quando me viu entrar.
Cida, você vai deixar isso assim? Sentei na cama ao lado dela. Respirei fundo. Senti um peso no peito tão grande que parecia que eu ia sufocar. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era raiva, não era tristeza. Era clareza. Não, mãe, eu não vou deixar assim, mas eu também não vou fazer nada agora. Ela franziu a testa. Como assim? Se eu expulsar ele agora, ele vai dizer que eu sou louca, que eu sou ciumenta, que eu sou histérica. Ele vai fazer escândalo. Vai dizer que tem direito a ficar na casa porque é casado comigo. E vai me enrolar na justiça. Minha mãe ficou me olhando, esperando eu continuar. Mas se eu esperar, se eu deixar ele se enforcar sozinho, aí sim eu acabo com ele. Cida, eu não tô entendendo. Olhei para ela, e pela primeira vez em anos eu sorri. Mãe, essa casa tá no meu nome. Só no meu nome. Eu comprei ela em 2012, 3 anos antes de conhecer Messias. Ele nunca pagou nada aqui. Nem uma conta de luz, nem um IPTU. Nada. Minha mãe arregalou os olhos. Então, ele não tem direito a nada. Nada. Ele mora de favor aqui há 7 anos. E nem sabe. Vi um sorriso começar a se formar no rosto da minha mãe. Um sorriso que eu não via há anos. Cida, você vai... Eu vou esperar. Vou deixar ele achar que manda aqui. Vou deixar ele e a bruxa da mãe dele me tratarem como lixo. E quando chegar a hora certa, eu mostro a escritura. E jogo os dois na rua. Minha mãe me abraçou, apertado. Como não me abraçava há muito tempo. Seu pai estaria orgulhoso de você. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando, planejando. Messias roncava do meu lado, bêbado, fedendo a cerveja e a traição. Eu olhava para ele e pensava, aproveita. Aproveita enquanto pode, porque seus dias aqui estão contados. No dia seguinte, segunda-feira, saí cedo para o trabalho, mas não fui direto para os Correios. Fui ao cartório. Cheguei lá às 8 da manhã. A moça da recepção me cumprimentou com um sorriso. Bom dia, em que posso ajudar? Bom dia. Eu preciso de uma certidão de propriedade de um imóvel. É meu. Tá no meu nome. Ela me pediu os documentos. Entreguei. Ela digitou no sistema, esperou e confirmou. Aqui. Imóvel registrado em agosto de 2012, no nome de Aparecida Raimundo dos Santos. Compra à vista com financiamento quitado em 2018. Proprietária única. Sem gravames, sem penhoras, sem dívidas. Senti um alívio tão grande que quase chorei. E outra pessoa pode ter direito sobre esse imóvel? Tipo, se eu fosse casada? Ela olhou para mim com atenção. Depende. O imóvel foi adquirido antes ou depois do casamento? Antes. 3 anos antes. Então é bem particular. Mesmo casada, o cônjuge não tem direito, a não ser que ele tenha contribuído financeiramente para compra ou reformas. E mesmo assim, seria preciso provar. Ele nunca pagou nada, nem uma conta. Ela balançou a cabeça. Então, ele não tem direito a nada. Pedi uma cópia autenticada da escritura. 3 cópias. Paguei. Guardei na bolsa. Saí do cartório com uma sensação estranha. Uma mistura de poder e de medo. Poder porque eu tinha uma arma na mão. Medo porque eu não sabia quando ia usar. Fui trabalhar. Passei o dia inteiro atendendo gente, carimbando documentos, organizando encomendas. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu precisava de um plano real. Não bastava ter a escritura. Eu precisava saber como expulsar ele legalmente, sem dar brecha, sem deixar ele voltar. No fim da tarde, peguei o celular e liguei para uma conhecida minha, a doutora Patrícia. Ela era advogada em Parnaíba. A gente tinha estudado junto no colégio. Patrícia, é a Cida, tudo bem? Cida, há quanto tempo? Tudo ótimo. E você? Olha, eu preciso de uma ajuda. Posso marcar uma consulta com você? Claro. Amanhã às 2? Pode ser. Desliguei. Respirei fundo. Estava começando. No dia seguinte, saí do trabalho mais cedo e fui ao escritório da doutora Patrícia. Era um lugar pequeno, mas arrumado, com uma mesa de madeira
estantes cheias de livros de direito, um computador. Ela me recebeu com um abraço. Cida, que saudade. Senta, me conta o que está acontecendo. Sentei e contei tudo. Contei do casamento com Messias, de como ele nunca trabalhou, de como a mãe dele veio morar comigo, de como eu pagava tudo, da traição, das humilhações. Ela me ouvia em silêncio, anotando tudo num caderno. Quando terminei, ela encostou na cadeira e respirou fundo. Cida, você tá num relacionamento abusivo. Você sabe disso, né? Abri a boca para negar, mas não consegui. Porque era verdade. Eu sei. E você quer sair desse relacionamento? Quero, mas quero fazer direito. Quero que ele saia da minha casa e quero que não volte nunca mais. Ela sorriu. Então você veio no lugar certo. Me mostra a escritura. Tirei da bolsa. Entreguei para ela. Ela leu com atenção. Conferiu cada linha, cada detalhe. Perfeito. Imóvel adquirido antes do casamento. Bem particular. Ele não tem direito nenhum sobre isso. E o que eu faço? Você pode entrar com uma ação de despejo. É uma ação rápida. Se você conseguir comprovar que ele mora de favor e que você não quer mais ele lá, o juiz dá o despejo, geralmente em 15 dias. Senti o coração acelerar. E ele vai ter que sair? Vai, e se não sair, a polícia tira. E a mãe dele? Mesma coisa. Ela mora de favor. Você não quer mais. Sai. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando. Quanto tempo demora? Para entrar com a ação, 1 semana. Para juiz analisar e dar a liminar, mais uns 15 dias. No máximo 1 mês ele tá fora. 1 mês. 1 mês e eu estaria livre. Mas Cida, Patrícia disse séria, você precisa ter certeza, porque quando você fizer isso não tem volta. Você vai acabar com o casamento. Você tá preparada? Olhei para ela. Pensei em tudo, nos 9 anos de humilhação, nas noites chorando, nas palavras duras, na traição, na falta de respeito. Eu tô preparada, mas eu não quero entrar com a ação agora. Ela franziu a testa. Por quê? Porque eu quero que ele se entregue sozinho. Eu quero que ele mostre para todo mundo o lixo que é, na frente da minha família, na frente de todo mundo. E quando isso acontecer, eu mostro a escritura. E aí sim, eu entro com a ação. Patrícia me olhou por um longo momento. E então sorriu. Você é esperta, Cida. Mas tem certeza que quer correr esse risco? E se ele te machucar? Ele não vai me machucar. Ele é covarde. Covarde não bate de verdade. Só grita. Eu estava errada. Mas eu só ia descobrir isso meses depois. Tá bom, Patrícia disse. Mas quando você quiser que eu entre com a ação, é só me ligar. Eu preparo tudo em 2 dias. Agradeci. Paguei a consulta. Saí do escritório. Eu tinha um plano. Agora era só esperar. Os meses passaram. 2022 virou 2023. Messias continuou me traindo. Continuou sumindo. Continuou bebendo. Dona Lindalva continuou me tratando como empregada. E eu continuei aguentando. Mas agora era diferente. Agora eu tinha um trunfo. Eu sabia que aquela casa era minha, que eles moravam de favor, que bastava eu mostrar a escritura e tudo acabaria. Essa certeza me dava força. Toda vez que Messias gritava comigo, eu pensava, grita agora, logo você vai ficar quieto. Toda vez que Dona Lindalva me mandava fazer alguma coisa, eu pensava, manda agora, logo você não vai mandar mais nada. Minha mãe percebia a mudança em mim. Cida, você tá diferente. Como assim, mãe? Não sei, mas forte. Como se você soubesse de alguma coisa. Sorri. Eu sei, mãe. Eu sei. 2023 foi um ano difícil. Minha mãe piorou da saúde. A pressão alta dela ficou descontrolada. Ela teve que começar a tomar vários remédios. Caros. Eu pagava tudo. Messias reclamava. Cida, você gasta demais com sua mãe. Essa velha vai te deixar pobre. Essa velha é minha mãe, e eu vou cuidar dela até o fim. Você não cuida de mim com a mesma atenção. Você não merece. Ele ficava vermelho de raiva, mas não fazia nada.
porque no fundo ele sabia que dependia de mim. Foi em setembro de 2023 que eu comecei a planejar o Natal. Eu sempre fazia a ceia de Natal na minha casa. Minha família vinha. Minha irmã Lúcia, meu irmão Chico, minha mãe. A gente comia, conversava, ria. Era uma tradição. Messias sempre odiou, sempre reclamou, mas nunca impediu. Mas naquele ano eu sabia. Eu sabia que ele ia fazer algo. Algo grande, algo definitivo. E eu estava certa. Em novembro, Messias começou a falar que não queria mais a minha família lá. Cida, eu não quero sua família aqui no Natal. Messias, é tradição. Ele sempre vem. Pois esse ano não vem. Vem sim. Não vem, ele gritou. Socou a mesa. Dona Lindalva apareceu para defender, como sempre. Cida, respeita meu filho. Ele é o homem da casa. Ele decide. Homem da casa. Olhei para os dois e sorri. Tá bom, vocês vão ver. Eles não entenderam o que eu quis dizer, mas iam entender. Nas semanas seguintes, Messias e Dona Lindalva intensificaram as humilhações. Cida, você é uma péssima esposa. Cida, você não sabe cozinhar. Cida, você tá gorda. Cida, você é feia. E eu engolia, calada, esperando. Até que chegou dezembro. No dia 20, Messias me chamou na sala. Ele estava sério. Dona Lindalva ao lado dele. Cida, vou deixar claro, no Natal sua família não entra aqui. Messias, eles já estão confirmados. Não importa, essa casa é minha também. Eu decido quem entra. Essa casa é minha também, ele disse. Olhei para ele, pro rosto vermelho de raiva, pros olhos injetados, pra pose de dono, e pensei, chegou a hora. Não falei nada, apenas saí da sala. Fui pro quarto da minha mãe. Ela estava deitada, descansando. Mãe, oi filha. No Natal vai acontecer algo, algo grande. Eu não sei exatamente o que, mas vai acontecer. E quando acontecer, eu quero que a senhora fique calma, porque eu vou resolver tudo. Ela me olhou com preocupação. Cida, ele vai fazer alguma coisa ruim? Ele vai se entregar, mãe. Ele vai mostrar para todo mundo quem ele é. E eu vou mostrar para todo mundo de quem é essa casa. Minha mãe sorriu. Um sorriso cansado, mas orgulhoso. Eu sabia que você ia reagir. Seu pai estaria orgulhoso. Liguei para Lúcia e para o Chico. Avisei que o Natal seria na minha casa, como sempre. Eles confirmaram. Liguei para a doutora Patrícia. Patrícia, prepara tudo. Eu acho que vou precisar da ação logo depois do Natal. Tá pronto. É só você me ligar. Os dias passaram. O clima na casa ficou tenso. Messias me olhava com raiva. Dona Lindalva me olhava com desprezo. Mas eu estava tranquila, porque eu tinha uma arma e ia usar. Na véspera do Natal, dia 24, fiz as compras. Comprei peru, arroz, farofa, frutas, bebidas, tudo do meu dinheiro. Como sempre. Messias assistia televisão. Não ajudou em nada. À noite, ele veio falar comigo na cozinha. Cida, última vez. Sua família não vem amanhã. Olhei para ele. Vem sim, Messias. Não vem, vem. Ele deu um soco na parede, saiu da cozinha, gritou da sala. Você vai ver, amanhã você vai ver. E eu ia ver. Ele tinha razão, mas ele também ia ver algo que não esperava. Dormi tranquila naquela noite. Pela primeira vez em anos, dormi tranquila. Porque eu sabia que no dia seguinte, tudo mudaria. Para sempre. Acordei no dia 25 de dezembro de 2024, com o sol entrando pela janela e uma sensação estranha no peito. Não era nervosismo, não era medo, era expectativa. Expectativa de que finalmente, depois de 9 anos, eu ia ter minha vingança. Levantei da cama. Messias ainda estava dormindo, de boca aberta, roncando alto. Olhei para ele e pensei, última vez que você dorme nessa cama. Fui até o banheiro. Tomei um banho demorado, quente. Deixei a água cair no meu rosto, no meu corpo. Era como se eu estivesse me preparando para uma batalha. E eu estava. Saí do banho, me olhei no espelho. Eu tinha 44 anos. Rugas ao redor dos olhos. Cabelo com alguns fios brancos.
corpo cansado de tanto trabalhar. Mas tinha algo diferente naquele dia. Tinha determinação. Vesti uma roupa simples, calça jeans, blusa branca. Prendi o cabelo num rabo de cavalo. Passei um batom rosinha. Nada demais. Eu não ia me arrumar demais num dia desses. Fui para a cozinha. Comecei a preparar a ceia. Peru no forno, arroz de cuchá, farofa, salada, sobremesa. Tudo do jeito que minha família gostava. Dona Lindalva apareceu na cozinha por volta das 10 da manhã, ainda de camisola, cabelo despenteado, cara amarrada. Bom dia. Nem respondi. Apenas continuei cortando os legumes. Ela olhou para a panela. Você tá fazendo comida para sua família? Tô. Messias deixou bem claro que eles não vêm. Parei de cortar. Olhei para ela. Dona Lindalva, eles vêm sim, e a senhora vai ver. Ela bufou. Você vai se arrepender. Saiu da cozinha. Eu voltei a cortar os legumes. Por volta do meio-dia, Messias acordou. Veio para a cozinha de bermuda e sem camisa, coçando a barriga. Que cheiro é esse? Peru. Ele olhou para mim, depois para a panela. Franziu a testa. Você tá fazendo comida para sua família? Tô. Eu já disse que eles não vêm. Olhei para ele. Calma, firme. Messias, eles vêm, às 6 da tarde, e você não vai impedir. Ele ficou vermelho, veio para cima de mim. Você acha que manda aqui? É? Você acha que pode desrespeitar as minhas ordens? Suas ordens não valem nada aqui. Ele levantou a mão. Por um segundo, achei que ele ia me bater, mas não bateu. Apenas apontou o dedo na minha cara. Você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer quando sua família chegar. E saiu. Continuei cozinhando. Minha mãe apareceu na cozinha. Ela estava pálida. Cida, ele tá muito nervoso. Será que não é melhor cancelar? Não, mãe. Vai ser hoje. Tem que ser hoje. Ela olhou para mim com preocupação, mas não insistiu. As horas foram passando. A ceia foi ficando pronta. Peru assado, douradinho, arroz cheiroso, farofa crocante, tudo perfeito. Às 4 da tarde, arrumei a mesa. Coloquei toalha vermelha, pratos, copos, talheres, guardanapos com motivo natalino, velas decorativas. Ficou bonita. Simples, mas bonita. Messias ficou o tempo todo na sala, me olhando com ódio. Dona Lindalva sentada ao lado dele, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. Às 5:30, fui tomar banho de novo. Troquei de roupa, passei um perfume. Estava pronta. Peguei minha bolsa. Dentro dela, coloquei a escritura da casa. 3 cópias autenticadas. Coloquei também meu celular, meus documentos. Tudo que eu podia precisar. Minha mãe me viu com a bolsa. Por que você tá com a bolsa? Só por segurança, mãe. 6 da tarde, o horário marcado. Eu estava sentada na varanda, esperando. Meu coração batia rápido, não de medo, de ansiedade. Messias estava na porta da sala, de braços cruzados, olhando para a rua, esperando também. Dona Lindalva ao lado dele. Os dois pareciam guardas, prontos para atacar. 6:05. Vi o carro do meu irmão Chico estacionar na frente de casa. Ele desceu. Minha irmã Lúcia desceu com os filhos dela. 2 crianças, de 10 e 12 anos. Eles vieram em direção ao portão, sorridentes, carregando presentes, felizes. E então, minha mãe apareceu. Minha mãe, Dona Francisca, com seus 74 anos. Cabelo branco preso num coque. Roupa simples, mas limpa. Passos lentos por causa da artrite. Sorriso doce no rosto. Ela trazia uma travessa nas mãos. Arroz de cuchá. Ela tinha feito com as próprias mãos, mesmo com as dores, porque ela sempre fazia. Todo Natal. Senti um aperto no peito. Minha mãe. A mulher mais digna que eu conhecia. A mulher que me criou, que me ensinou a ser forte. Abri o portão. Mãe. Feliz Natal. Ela sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo. Feliz Natal, minha filha. Olha, eu trouxe o arroz que você gosta. Abracei ela.
Senti o cheiro dela. Cheiro de sabão em pó, de perfume barato, de casa. Obrigada, mãe. Lúcia e Chico entraram, cumprimentaram, abraçaram. As crianças correram para o quintal. Estava todo mundo feliz. E então Messias apareceu. Ele veio da porta como um touro enfurecido, o rosto vermelho, os olhos arregalados, a voz saindo rouca, grossa, cheia de ódio. O que essa velha tá fazendo aqui? O silêncio foi imediato. Minha mãe congelou. A travessa tremeu nas mãos dela. O sorriso sumiu. Messias, eu comecei. Eu disse que não queria sua família aqui. Eu disse. Ele veio na minha direção, rápido, violento. Eu vi a raiva nos olhos dele. Mas não imaginei. Não imaginei o que viria. Ele agarrou meu cabelo. Agarrou com força, com as duas mãos. Puxou. Senti a dor explodir no meu couro cabeludo. Gritei. Messias, me solta. Mas ele não soltou. Ele me arrastou. Me arrastou pelo cabelo, do portão até a porta. Meus pés tentando acompanhar. Meus joelhos batendo no chão. Minhas mãos tentando soltar as mãos dele. Eu gritava. Minha mãe gritava. Lúcia gritava. Chico correu para cima dele. Mas Messias era forte. Ele me arrastou até a porta e me jogou para fora. Caí na calçada, de joelhos. O rosto bateu no chão. Senti o gosto de sangue na boca. Senti a dor no corpo. Senti a humilhação. Minha mãe largou a travessa. O arroz se espalhou pelo chão. Ela veio correndo, chorando. Cida, minha filha! Messias ficou na porta, de pé, como um guarda, apontando o dedo. Sua família não entra na minha casa. Essa casa é minha. Vocês não entram. Meu irmão Chico tentou avançar nele, mas Lúcia segurou. Chico, não! Não faz isso! Não vale a pena ir preso por causa desse lixo. Dona Lindalva apareceu atrás de Messias. Ela olhou para a cena. Olhou para mim no chão. Olhou para minha mãe chorando. E não fez nada. Apenas ficou lá, quieta. Como sempre. Eu estava no chão, ajoelhada. O lábio sangrando, as mãos raladas, o cabelo bagunçado, a roupa suja. Minha mãe se ajoelhou do meu lado, chorando. Filha, minha filha, levanta. Vamos embora daqui. Mas eu não me mexi. Ficou olhando para o chão, para o arroz de cuchá espalhado, para o sangue da minha boca pingando na calçada. E então algo aconteceu. Algo dentro de mim clicou. Lembrei do meu pai, das palavras dele. Cida, a gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem honra. Honra ninguém tira. A gente que entrega. Eu tinha entregado minha honra por 9 anos. 9 anos aceitando ser pisada, ser humilhada, ser desrespeitada. Mas não mais. Levantei devagar, limpei o sangue do lábio com a mão, arrumei o cabelo, ajeitei a roupa. E sorri. Messias estranhou. Tá rindo do que, sua louca? Olhei para ele, bem nos olhos. Sem medo, sem vergonha. Messias, você disse que essa casa é sua? É minha sim. Eu moro aqui há 9 anos. Essa casa é minha. Peguei minha bolsa, que tinha caído ao lado. Abri, tirei a pasta. A pasta com a escritura da casa. Morar não é ser dono, Messias. Abri a pasta. Tirei a escritura. Segurei bem alto, para todo mundo ver. Isso aqui é a escritura dessa casa, registrada em agosto de 2012. No meu nome, Aparecida Raimundo dos Santos. Você quer ver? O rosto dele mudou. De vermelho para branco. Num segundo. Eu comprei essa casa em 2012, 3 anos antes de conhecer você. Com o meu dinheiro. Financiamento quitado em 2018. Tudo pago por mim. Você nunca pagou uma conta de luz. Nunca pagou um IPTU. Nunca pagou nada. Dei um passo na direção dele. Ele recuou. Você morou de favor aqui por 9 anos, Messias. 9 anos. Comendo minha comida, usando minha água, minha luz, meu gás, dormindo na minha cama. E ainda teve a audácia de dizer que essa casa é sua. Mostrei a escritura para ele, bem perto do rosto. Lê aqui. Proprietária, Aparecida Raimundo dos Santos.
Cadê seu nome, Messias? Cadê? Ele ficou mudo. Dona Lindalva saiu de trás dele, os olhos arregalados. Isso é mentira. Meu filho construiu essa casa. Olhei para ela e ri. Ri na cara dela. Dona Lindalva, a senhora também morou de favor. 9 anos, desde janeiro de 2016, comendo minha comida, usando minha luz, minha água e ainda me tratando como empregada, mandando em mim, me humilhando, na minha própria casa. Ela começou a chorar. Cida, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o quê, Dona Lindalva? A senhora teve 9 anos para me respeitar. Preferiu me humilhar. Agora aguenta. Virei para Messias. E você? Você me arrastou pelo cabelo, na frente da minha mãe, na frente da minha família. Gritou que essa casa é sua. Pois bem. Tirei outro papel da pasta. Isso aqui é uma notificação extrajudicial. Já está pronta. Assinada pela minha advogada. Você tem 15 dias para sair da minha casa. Se não sair, eu entro com ação de despejo. E a polícia te tira à força. Ele ficou branco. Completamente branco. Cida, espera. A gente pode conversar. Conversar? Você me arrastou pelo cabelo. Gritou que essa casa era sua. E agora quer conversar? Cida, eu estava nervoso. Eu bebi. Eu não quis dizer. Você quis sim. Você sempre quis. Você sempre achou que mandava aqui. Que essa casa era sua. Que eu era obrigada a se aguentar tudo. Mas acabou. Dona Lindalva veio para cima de mim. Cida, você não pode fazer isso. Eu sou uma velha. Para onde eu vou? Olhei para ela e senti uma calma. Uma calma que eu nunca tinha sentido. Dona Lindalva, quando a senhora chegou aqui, eu abri minha casa. Dei um quarto. Dei comida, dei carinho. E a senhora me pagou com desprezo. Me chamou de burra, de feia, de incompetente. Me tratou como lixo. Agora a senhora colhe o que plantou. Ela caiu no chão, chorando. Messias tentou segurar meu braço. Cida, por favor. Tirei o braço dele. Não encosta em mim, nunca mais. Virei para minha família. Minha mãe estava de pé, chorando, mas sorrindo. Lúcia e Chico me olhavam com orgulho. Vamos entrar, a ceia está pronta. Passei por Messias, passei por Dona Lindalva. Entrei na minha casa, minha família me seguiu. A última coisa que ouvi foi Dona Lindalva gritando: Messias, faz alguma coisa! E Messias, mudo. Entrei na casa com minha família atrás de mim. Minha mãe segurava meu braço, ainda tremendo. Lúcia trazia os filhos pela mão. Chico fechava a porta, olhando para trás como se esperasse que Messias tentasse entrar. Mas ele não tentou. Ficou ali fora, no quintal, com a mãe dele chorando aos berros, paralisado, em choque. Fui direto para o banheiro. Olhei no espelho, o lábio estava inchado, um corte pequeno ainda sangrava, o rosto sujo de terra, o cabelo todo bagunçado, com alguns fios arrancados na frente. Lavei o rosto, devagar. A água fria ardia no corte, mas eu não me importei. Passei um pouco de álcool. Arrumei o cabelo, passei batom em cima do corte para disfarçar. Respirei fundo. Estava pronta. Saí do banheiro, fui para a sala. Minha família estava sentada, em silêncio, me esperando. Desculpa, eu disse. Desculpa vocês terem que ver isso. Minha mãe levantou. Veio até mim. Segurou meu rosto com as 2 mãos. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas tinha orgulho ali. Tanto orgulho. Cida, nunca mais pede desculpa por se defender, nunca mais. Me abraçou, e eu chorei. Chorei porque durante 9 anos eu tinha aguentado, tinha engolido, tinha me curvado. E agora, pela primeira vez, eu tinha levantado a cabeça. Chico veio me abraçar também. Cida, se ele encostar em você de novo, eu juro que eu mato. Não vai precisar, Chico. Ele nunca mais vai encostar em mim. Lúcia secou as lágrimas e disse: Cida, você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu sempre soube. Mas hoje eu vi. Sentamos à mesa. A ceia estava pronta. O peru dourado, a farofa crocante, o arroz cheiroso. Tudo que eu tinha feito com tanto cuidado.
Mas antes de comer, olhei pela janela. Messias e Dona Lindalva ainda estavam no quintal. Sentados no chão. Ele com a cabeça entre as mãos. Ela chorando. Não senti pena. Senti paz. Vamos comer, eu disse, e comemos. Foi estranho no começo. O clima ainda estava tenso. As crianças comiam em silêncio. Lúcia olhava para mim de vez em quando, preocupada. Mas aos poucos a conversa foi voltando. Chico contou uma história engraçada do trabalho. As crianças riram. Lúcia serviu mais comida. Minha mãe sorriu. E eu percebi, estava tudo bem. Pela primeira vez em 9 anos eu estava sentada à mesa na minha própria casa, com a minha família, sem medo, sem humilhação, livre. Por volta das 8 da noite, olhei pela janela de novo. Messias e Dona Lindalva tinham saído do quintal. Não estavam mais lá. Chico notou. Eles foram embora? Acho que sim. Você acha que eles vão voltar? Não sei. Mas se voltarem, eu chamo a polícia. Continuamos a ceia. Comemos sobremesa. Conversamos. Rimos. Às 11 da noite, Lúcia e Chico foram embora. Levaram as crianças. Me abraçaram na porta. Cida, se precisar de qualquer coisa, liga. A gente vem correndo. Eu sei. Obrigada. Quando eles saíram, tranquei a porta. Todas as portas. Todas as janelas. Minha mãe foi pro quarto dela. Antes de dormir, ela veio até mim. Cida, você vai ficar bem? Vou, mãe, eu prometo. Ela me beijou na testa e foi dormir. Fiquei sozinha na sala, sentada no sofá, em silêncio, olhei em volta. Aquela casa que eu tinha comprado em 2012. Que eu tinha dado para os meus pais. Que eu tinha compartilhado com Messias, achando que estava construindo uma família. Agora, finalmente, era minha de novo. Peguei o celular. Liguei para a doutora Patrícia. Eram quase meia-noite, mas ela atendeu. Cida, tudo bem? Patrícia, aconteceu. O quê? Contei tudo. O arrasto pelo cabelo, a escritura, a notificação. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Cida, você tá machucada? Tô, mas nada grave. Você precisa registrar um boletim de ocorrência. Agressão. Isso vai ajudar na ação de despejo. Eu vou, amanhã cedo. E você quer que eu entre com a ação? Quero. O mais rápido possível. Tá. Amanhã eu preparo tudo. Você passa aqui no escritório, assina os documentos e eu protocolo ainda amanhã mesmo. Obrigada, Patrícia. De nada. E Cida? Sim? Você foi muito corajosa hoje. Desliguei. Fui pro quarto. O quarto que eu dividia com Messias há 9 anos. Olhei para a cama. Ainda tinha o cheiro dele. Ainda tinha a bagunça dele. Tirei tudo. Roupas, travesseiros, lençóis. Joguei num canto. Coloquei lençol novo. Travesseiro novo. Deitei. E pela primeira vez em 9 anos, dormi em paz. No dia seguinte, 26 de dezembro, acordei cedo. Messias e Dona Lindalva não tinham voltado. A casa estava vazia, silenciosa. Tomei café com minha mãe. A gente não falou muito, mas estava tudo dito. Mãe, eu vou na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Depois vou no escritório da advogada. Volto no fim da tarde. Tá bom, filha. Eu fico aqui. Qualquer coisa, eu te ligo. Saí. Fui à delegacia. A delegada era uma mulher de uns 50 anos, séria, mas atenciosa. Contei tudo. Mostrei o corte no lábio. Mostrei as marcas nos joelhos. Ela fez o boletim de ocorrência. Agressão física. Lesão corporal. A senhora quer uma medida protetiva? Quero. Vou pedir para o juiz. Em 48 horas, sai. Saí da delegacia. Fui ao escritório da doutora Patrícia. Ela já tinha preparado tudo. Ação de despejo por comodato verbal encerrado. Liminar pedindo a saída imediata dos réus. E aqui, ela me mostrou outro documento, pedido de danos morais, pelo que ele te fez. Danos morais? Cida, ele te agrediu, te humilhou, na frente da sua família. Você tem direito a uma indenização. Assinei tudo. Ela protocolou na hora. Agora é esperar. No máximo 1 semana o juiz analisa.
Se ele conceder a liminar, eles têm que sair em 15 dias. E se não saírem, a polícia tira. Voltei para casa. Minha mãe estava na varanda, bordando. Resolveu? Resolvi. Sentei ao lado dela. A gente ficou em silêncio por um tempo, olhando para o quintal, para o pé de caju, para o céu azul. Cida, minha mãe disse, seu pai estaria tão orgulhoso de você. Segurei a mão dela. Eu sei, mãe, eu sei. Passaram-se 2 dias. Messias não apareceu. No 3º dia, ele voltou. Era de manhã. Eu estava limpando a casa quando ouvi a campainha. Olhei pela janela. Era ele, sozinho, sem a mãe. Parecia cansado, barba por fazer, roupa amarrotada, olhos vermelhos. Abri a porta, mas não destranquei a grade de proteção. O que você quer? Ele tentou sorrir, mas não conseguiu. Cida, eu vim pedir desculpa. Desculpa? É. Pelo que eu fiz, foi errado, eu sei. Eu estava bêbado, nervoso, eu não devia ter te tratado daquele jeito. Fiquei olhando para ele, em silêncio. Cida, a gente pode conversar? Por favor? Não. Cida, eu te amo. Eu sei que eu errei, mas a gente pode recomeçar. Eu prometo que eu vou mudar. Eu vou procurar emprego. Eu vou ser um marido melhor. Dei um passo para trás. Messias, você teve 9 anos para ser um marido melhor. Preferiu me trair, me humilhar, me usar. Agora acabou. Cida, por favor. Você tem 15 dias para pegar suas coisas e sair. Se não sair, a polícia te tira. E tem mais. Eu registrei um boletim de ocorrência. Agressão. E pedi medida protetiva. Se você chegar perto de mim, você vai preso. Ele ficou pálido. Cida, você não pode fazer isso comigo. Posso sim, e já fiz. Cida, essa casa é minha também, gritou, de novo. Mas dessa vez eu não tive medo. Não é, Messias, nunca foi, e você sabe disso agora. Fechei a porta. Ele ficou do lado de fora gritando. Cida, Cida, abre essa porta, a gente precisa conversar. Não abri. Fui para a sala. Sentei no sofá. Esperei. Ele gritou por uns 10 minutos. Depois desistiu. Ouvi o barulho da moto dele indo embora. Respirei fundo. Estava acabando. Uma semana depois, no dia 2 de janeiro de 2025, recebi a ligação da doutora. Patrícia. Cida, o juiz deferiu a liminar. Eles têm 15 dias para sair. Se não saírem, a polícia vai até aí e tira. Senti um alívio tão grande que quase chorei. Obrigada, Patrícia. E tem mais. O juiz concedeu a medida protetiva. Ele não pode chegar perto de você. Se chegar, vai preso. Obrigada. Cida, você conseguiu. Você se livrou dele. Desliguei. Contei para minha mãe. Ela sorriu. Aquele sorriso cansado, mas feliz. Graças a Deus. Nos dias seguintes, Messias tentou voltar algumas vezes, sempre com a mesma conversa. Cida, me perdoa. A gente pode recomeçar. Mas eu não abria a porta. Não atendia às ligações. Não respondia mensagens. No 10º dia, ele apareceu com um advogado. O advogado bateu na porta. Era um homem baixinho, de terno amassado, cara de quem não acreditava muito no próprio cliente. Dona Cida, meu nome é Dr. Maurício. Eu represento o Sr. Messias. Ele gostaria de entrar com um pedido de divisão de bens. Divisão de bens? Sim. Ele alega que tem direito à metade da casa por ter morado aqui durante o casamento. Ri na cara do advogado. Doutor Maurício, o senhor viu a escritura da casa? Não. Peguei a escritura. Mostrei para ele. A casa foi comprada em 2012, 3 anos antes do casamento. Bem particular. Ele não pagou nada. Não tem direito a nada. O advogado leu. E a cara dele mudou. Ah, entendo. Bom, nesse caso, eu vou orientar meu cliente a não entrar com a ação. Não tem fundamento. Obrigada. Ele foi embora. Messias não voltou depois disso. No 15º dia, o oficial de justiça apareceu na minha porta. Dona Cida, vim fazer a vistoria, para confirmar que os réus saíram. Eles não saíram, não voltaram aqui desde o Natal. Então eles abandonaram o imóvel? Sim. Perfeito.
Vou lavrar um termo. A casa é oficialmente sua de novo. Ele fez a vistoria. Lavrou o termo. Me entregou uma cópia. Pronto, acabou. Peguei o papel, olhei para ele e sorri. Acabou. Depois que o oficial foi embora, fiquei parada na sala, sozinha. Olhei em volta. A casa estava silenciosa, limpa, em paz. Minha mãe apareceu. Filha, acabou? Acabou, mãe. Ela me abraçou. E a gente ficou ali, abraçadas, chorando de alívio. 2 semanas depois que Messias saiu da minha vida, eu acordei e percebi uma coisa. Pela primeira vez em 9 anos, eu estava em paz. Não tinha mais ninguém gritando comigo. Não tinha mais ninguém me mandando fazer as coisas. Não tinha mais ninguém me humilhando, me desrespeitando, me usando. Era só eu e minha mãe. E aquilo era libertador. Comecei a reorganizar a casa. Tirei tudo que era dele. Roupas que ele tinha esquecido, sapatos velhos, coisas da dona Lindalva que ficaram para trás. Joguei tudo fora. Pintei as paredes, de um azul claro, suave. Troquei as cortinas, coloquei flores na varanda. A casa ficou diferente, mais leve, mais bonita, mais minha. Minha mãe ajudava no que podia. Ela ficava sentada na varanda, bordando, sorrindo. Cida, a casa tá linda. Obrigada, mãe. Agora é nossa, só nossa. Um dia, enquanto eu estava organizando o guarda-roupa, achei uma foto. Era de 2015, do dia do nosso casamento. Eu e Messias na frente do cartório. Ele de roupa social, eu de vestido branco simples, sorrindo. Olhei para a foto e não senti nada. Nem raiva, nem tristeza. Nada. Rasguei e joguei no lixo. Aquela mulher da foto não existia mais. Aquela mulher ingênua que acreditava em promessas vazias, que aceitava migalhas de amor. Eu era outra agora, mais forte, mais digna, mais consciente do meu valor. 1 mês depois do Natal, recebi uma ligação. Era a doutora Patrícia. Cida, tenho novidades. Boas ou ruins? Boas. Messias desistiu de qualquer ação contra você. O advogado dele disse que não tem fundamento, então oficialmente acabou. A casa é sua, sem contestação. Senti um peso sair dos meus ombros. E o pedido de danos morais? Esse vai demorar mais. Mas com o boletim de ocorrência e as testemunhas, a chance de você ganhar é grande. Quanto tempo? Uns 6 meses, mas vai dar certo. Agradeci. Desliguei. Contei para minha mãe. Mãe, acabou de verdade agora. A casa é minha, oficialmente. Ela sorriu e chorou. Seu pai estaria tão orgulhoso. Nas semanas seguintes, comecei a ouvir histórias. Histórias sobre Messias. Ele tinha ido morar com a Débora, a amante, em Luiz Correia. Mas durou pouco. 3 meses. Só 3 meses. Débora descobriu que ele não tinha dinheiro. Não tinha casa. Não tinha nada. Era só um homem bonito, mas vazio. Ela o colocou para fora. Soube por uma conhecida que trabalha em Luiz Correia. Ela me contou rindo. Cida, a Débora disse que ele é um folgado, que só quer viver nas custas de mulher, que é um vagabundo. Eu ri também. Porque era engraçado. Era engraçado ver como o destino tinha virado contra ele. Depois da Débora, ele tentou voltar para Teresina. Morar com uns amigos. Mas ninguém quis. Acabou alugando um quarto. Um quarto minúsculo, numa pensão vagabunda, por 400 thalers por mês. Um dia, eu o vi na rua, em Parnaíba. Ele estava andando na calçada. Magro, barba grande, roupa suja. Quando me viu, baixou a cabeça e atravessou a rua para não passar perto de mim. Não senti pena. Senti nada. Dona Lindalva foi morar com uma prima em Altos, uma cidade pequena perto de Teresina. Ela passa vergonha até hoje contando para todo mundo que foi expulsa pela nora. Mas a verdade é outra. E todo mundo que conhece a história real sabe. Ela morou de favor na minha casa por 9 anos. Me tratou mal, me humilhou. E quando eu cansei, eu a coloquei para fora. Simples assim. Ela tentou falar comigo uma vez. Me ligou, chorando. Cida, pelo amor de Deus, me perdoa.
Eu sou uma velha. Eu não tenho para onde ir. Dona Lindalva, a senhora teve 9 anos para ser uma pessoa melhor. Preferiu ser ruim. Agora aguenta as consequências. Desliguei. Bloqueei o número. Nunca mais falei com ela. Minha vida foi se reorganizando aos poucos. Continuei trabalhando nos Correios, mas agora o dinheiro que eu ganhava era para mim, para minha mãe, não para sustentar vagabundo. Com o dinheiro que sobrou, comecei a fazer pequenas reformas na casa. Arrumei o telhado, pintei o portão, comprei móveis novos. A casa ficou linda, do jeito que eu sempre quis. Minha mãe ficou mais feliz. A saúde dela melhorou. Ela voltou a sorrir, a rir, a viver. Cida, eu tô tão feliz. Fazia anos que eu não me sentia assim. Eu também, mãe. Eu também. Em março de 2025, tomei uma decisão. Lembrei que eu tinha outra casa. A casa que eu tinha comprado em 2012 para meus pais morarem. A casa onde meu pai tinha morrido. Ela estava vazia desde 2015, quando eu me casei e trouxe minha mãe para morar comigo. Fui até lá. Abri. Estava um pouco suja, mas inteira. Decidi alugar. Coloquei um anúncio. Em 2 semanas, apareceu um casal interessado. Jovem, trabalhador. Aluguei por R$ 1.200 por mês. Abri uma poupança no nome da minha mãe. Todo mês, os R$ 1.200 vão direto para lá. Mãe, esse dinheiro é seu, para a senhora usar como quiser. Ela chorou. Cida, você não precisava... Preciso sim. A senhora merece. Depois de tudo que a senhora passou, a senhora merece ter seu dinheiro, sua segurança. Em maio de 2025, recebi a ligação da doutora Patrícia. Cida, ganhamos a ação de danos morais. O juiz condenou Messias a te pagar R$ 15.000. R$ 15.000. Não era muito, mas era algo. Ele vai pagar? Ele não tem de onde tirar, mas a gente penhorou o que ele tinha. Uma moto velha, uns móveis. Vamos leiloar, deve dar uns R$ 5.000. O resto a gente vai cobrando aos poucos. Tá bom. Não era pelo dinheiro. Era pelo princípio. Era para ele saber que ações têm consequências. Hoje, janeiro de 2026, um ano depois daquele Natal, eu estou em paz. Minha vida não é perfeita. Eu ainda trabalho muito. Ainda tenho contas para pagar. Ainda tenho preocupações, mas eu sou livre. Livre de um homem que me usou. Livre de uma sogra que me humilhou. Livre de uma vida que não era minha. Minha mãe está bem. Ela mora comigo. A gente senta na varanda todo fim de tarde, toma café, conversa, ri. Ela tem 76 anos agora. O cabelo todo branco, o corpo mais fraco, mas o sorriso continua o mesmo. Cida, você sabe que eu sou a mãe mais sortuda do mundo? Por quê, mãe? Porque eu tenho uma filha que me deu tudo: casa, comida, carinho, dignidade. Seu pai me deu muito, mas você me deu mais ainda. Eu seguro a mão dela. Mãe, tudo o que eu fiz foi porque a senhora me ensinou. A senhora e o pai me ensinaram a ser forte, a ter honra. E você aprendeu direitinho, minha filha. Às vezes, à noite, quando a casa está silenciosa, eu sento no sofá e penso. Penso em tudo que passei, nas humilhações, nas traições, nas noites chorando, e penso também naquele Natal, quando eu caí no chão, quando eu sangrei, quando eu fui arrastada pelo cabelo. Mas penso principalmente no que veio depois. Quando eu levantei, quando eu mostrei a escritura, quando eu disse: essa casa é minha. Aquele foi o dia que eu recuperei minha dignidade. Meu pai sempre dizia: honra ninguém tira, a gente que entrega. Eu tinha entregado minha honra, por 9 anos, mas naquele dia eu a peguei de volta. E nunca mais vou entregar. Hoje eu sei uma coisa. Não importa quanto tempo você levou para acordar, importa que você acordou. Eu podia ter continuado, podia ter aguentado mais 10, 20 anos, podia ter morrido naquela casa sendo pisada, mas não morri. Eu vivi. E viver, de verdade, é ter coragem de dizer basta. É ter coragem de mostrar a escritura. É ter coragem de mandar embora quem não te merece. Porque no fim, a gente só tem uma vida.
E essa vida não pode ser vivida de joelhos. Tem que ser vivida de pé, com a cabeça erguida, com dignidade. Meu pai me ensinou isso, e eu nunca mais vou esquecer. Comentem aí de onde vocês são e que horas estão assistindo esse relato. Vocês não têm ideia de como fico feliz em saber que minha história chegou em tantos lugares. Espero que tenha te emocionado, te tocado e, quem sabe, até te ajudado de alguma forma. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Se você gostou, deixa seu like. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora porque tem muito mais história para contar aqui no canal. Histórias de mulheres fortes, histórias de superação, histórias de dignidade. E lembra, honra ninguém tira, a gente que entrega. Não entrega a sua, nunca. Um beijo no coração de cada um e até o próximo relato.